Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Convido a vocês que estão aqui, vocês, os irmãos que estão em casa acompanhando. Vamos agradecer. Primeiramente, a questão da Páscoa, que hoje celebramos. Na verdade, para o cristão, a Páscoa, ela deve ser lembrada, eu diria, todos os dias, né? A questão da ressurreição de Cristo. É a razão da nossa fé, é a nossa nova vida, é a nossa esperança. De forma mais abrangente, pelo menos a cada Santa Ceia. Cada Santa Ceia é a nova Páscoa. Então, aqui no caso da nossa igreja, a gente comemora, digamos assim, a Páscoa 2 vezes por mês. A cada Santa Ceia nós estamos lembrando da nova Páscoa. Nós não somos da antiga aliança. A Páscoa era a principal festa dos judeus e era uma profecia, era um tipo de Cristo, o Cordeiro de Deus, ali representado no sangue do Cordeiro que era morto, cujo sangue foi passado ali nos umbrais, no piso das casas, naquela noite, na 10ª praga, na saída do Egito, noite de libertação. E o povo judeu comemorou isso, durante anos, comemora ainda hoje. Mas para nós, Cristo traz um significado mais amplo. Ele é o cumprimento, ele é o Cordeiro de Deus. E ali, pouco antes da sua morte, ele traz um novo mandamento, uma nova instrução, mostrando que deveriam, em memória dele, comer o pão e beber o cálice. Essa é a nossa Páscoa. Nossa Páscoa deve ser vivida todos os dias, deve ser vivida em nossa Santa Ceia. De certa forma, não é errado a gente ter um domingo especial, em março ou abril, normalmente, porque simplesmente é uma data que a igreja historicamente tem comemorado. Da mesma forma que o Natal. A gente tem uma data especial no ano, mas sabemos que é muito mais abrangente. Não é errado a gente comemorar nem o Natal em dezembro, nem a Páscoa nessa data. Mas precisamos entender desse significado mais amplo. A Páscoa é toda a Santa Ceia, a Páscoa deve ser todo dia. Estamos na nova aliança, Cristo Jesus é superior. Vamos dar graças a Deus, porque Cristo ressuscitou. Hoje cristãos no mundo inteiro comemoram. Vamos dar graças. Eu tenho aqui um motivo de gratidão. Nossa irmã Suênia, que esteve bastante doente o ano passado, vinha à igreja, pedia oração, e hoje ela agradece em culto público pela sua recuperação, pela sua libertação e cura. Suênia está bem, graças a Deus. Nos alegremos com nossa irmã Suênia. Também João, nosso irmão João, amigo de Clênia, do Banco do Brasil, que sempre vinha aqui pela igreja. Ele agradece também a Deus porque ele conseguiu a transferência de trabalho. Ele vai para outra cidade, ele está feliz com isso e compartilhou conosco esse motivo. Pastor Érico também se alegra com o nascimento de mais uma sobrinha, a Luísa, filha de sua irmã Érica, que nasceu essa semana, nesses dias. Ontem tivemos reunião de discipulado dos casais, também nos alegramos de poder estar fortalecendo as famílias da igreja, os casais da igreja, e foi a segunda ontem. No próximo dia 17, se Deus permitir, teremos outro discipulado. Quem sabe, se for possível, a gente faz aqui na igreja de forma presencial essa terceira reunião. Temos os aniversariantes, nossa irmã Marcela fez aniversário essa semana, Domício Neto também, nosso irmão Neto, nos alegramos com eles. Neto, inclusive, fez uma regravação aí de uma cantata de Páscoa. Parabéns pelo trabalho, Deus lhe abençoe. E está disponível também no grupo do Zap para que os irmãos possam acessar, compartilhar também. Samuel também, o pequeno Samuel de Cristiane, Túlio fez aniversário. Samuel, que está um rapazinho. Nos alegramos também pela vida de Samuel. Vamos orar, meus irmãos. Continuando aí, também vamos acrescentar a questão do país.
questão da pandemia também. Tivemos uma semana, uma das mais difíceis da pandemia. Então, continuamos a orar também pela possibilidade que nós temos de cultuar, voltando aos cultos presenciais com limitação de 25% ou 30%. O Conselho está decidindo como fará e assim que for possível a gente vai divulgar para a igreja. Todos estejam atentos e o Conselho logo decidirá como fará. Se volta hoje ou se apenas na semana que vem. Oremos por isso também, pelo país, a questão de saúde, não só a questão da Covid. Por causa da Covid, várias áreas de saúde estão sendo prejudicadas, tratamentos de pessoas interrompidos, pessoas sofrendo porque não estavam tendo assim um atendimento. Então, a questão de saúde é mais ampla do que a Covid, não é somente a Covid. Oremos, meus irmãos. Senhor, Espírito Santo, trabalha em nós, nos ajuda a agradecer, faz-nos entender a ressurreição de Cristo, razão da nossa fé, das nossas vidas. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós já morremos para o pecado, morremos com Cristo e ressurgimos com Ele, Senhor. Por isso nos alegramos, que bênção, o Teu poder veio a nosso favor, sobre o Teu povo, libertando o Teu povo, pelo sangue não mais de animais, mas pelo sangue do Filho de Deus. Recebe nossa adoração, nós cremos nisso, pela história, pela palavra, pelas nossas próprias vidas, e nós podemos dizer, é verdade, nós cremos, o poder da ressurreição habita também em nós. Muito obrigado, Pai. Nos alegramos com Suênia, nossa irmã que está bem, de saúde, que está liberta, está fortalecida em sua saúde. Muito obrigado, Senhor. Nós a vimos tão debilitada, tão enfraquecida e hoje nos alegramos com ela. A Ti nossa adoração, nosso louvor e gratidão. Nos alegramos com o nosso irmão João, que conseguiu a transferência de trabalho. Pedimos que o Senhor o conduza, o abençoe nessa nova etapa de vida. Que cada dia ele priorize o Teu reino, a Tua vontade, a Tua palavra em sua vida. Nos alegramos com o pastor Érico, o nascimento da sobrinha Luísa. Entregamos em Tuas mãos, pedimos que o Senhor abençoe os pais também, que possa instruí-la no Teu caminho. Obrigado pela reunião dos casais, do discipulado. Aplica a Tua palavra em cada um, fortalece cada família da nossa igreja. Agradecemos por Samuel, aniversariante, por Marcela, por Neto, e com eles festejamos, Senhor, e pedimos a Tua bênção, que eles continuem consagrados, ouvindo Tua voz e priorizando o Teu reino. Continua a nos abençoar nessa manhã. Abençoa, ainda quero Te pedir pela nação, pela questão da saúde, pela questão da administração nacional. Ó Senhor, vem sobre nós, quebranta-nos, perdoa-nos, santifica-nos, ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz, a priorizar o Teu reino em todas essas áreas importantes do nosso país. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Quer dizer, melhor dizendo, nós hoje teremos, digamos assim, funcionamento de 3 salas na EBD, de forma diferente. Nós teremos aqui a sala do templo, continuando no estudo de Apocalipse. Vou falar um pouco mais abrangente, não é, sobre essa questão da Páscoa e da morte, qual o significado bíblico da morte. E essa será a nossa aula aqui, para que nós possamos nos alegrar na vida eterna. A morte não é o fim. Cristo venceu a morte ali na cruz e quando ressuscitou. Na sala dos jovens, que funcionará de forma online, certamente eles vão disponibilizar o link aí nos meios de comunicação da igreja. Funcionará nesse instante. Se você quiser participar da aula dos jovens, só é procurar o link que eles disponibilizarão aí no WhatsApp
e onde for possível. Os adolescentes, da mesma forma, terão sua aula na sua sala de forma online. Eu peço a Mateuzinho que possa disponibilizar o link. Será pelo Google Meet também, a UPA. Tá ok. Se for possível, Mateuzinho, você coloca o link aí no grupo da igreja. Ok. Tanto da mocidade. Pede a pastor Érico para colocar também o da mocidade. Já está, né? Então, os irmãos que estão em casa poderão decidir qual aula vai assistir. Serão bem-vindos nas 3 salas, nas 2 online e aqui no templo, de forma online também. Ainda quero recomendar o vídeo especial que o Departamento Infantil fez. Está aí no canal da igreja, para as crianças assistirem, os pais também. É um vídeo especial de Páscoa. Foi feito com muito carinho pelo Departamento Infantil. Um só vídeo para todas as idades, todas as crianças da igreja. Compartilhem, divulguem, pregam o Evangelho também através desse vídeo. Vamos então abrir em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse 11. Peço que os irmãos abram. Foi um texto que já foi dado aula semana passada, mas eu quero repeti-lo para, a partir dele, a gente estudar essa questão da morte. Apocalipse 11, versos 7 a 12. Depois eu quero ler 1 Coríntios 15. Vamos ler. Então, deixa eu abrir aqui. Repetindo, Apocalipse 11, versos 7 a 12. Diz assim, o tema é as 2 testemunhas mártires. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentam os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Oremos mais uma vez. Senhor, nos fala nessa manhã de Páscoa, nos mostra mais uma vez, nos lembra, nos ensina a verdadeira vida, a vida eterna, a vida abundante que temos em Cristo, por meio da cruz, por meio da sua ressurreição. Fala conosco, Senhor. Tira o medo da morte, tira o pavor que a morte gera, mas pelo contrário, sopra em nós o teu Espírito, as tuas promessas sejam cada dia mais reais, para que não
temamos diante da morte, mas possamos crer no amanhã, como cantamos, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nos abençoa nesta Páscoa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da morte, ele é muito falado aqui em Apocalipse. Nós vemos aqui, no caso, são as duas testemunhas mártires que representam a igreja que sofre neste mundo, a igreja que também é vitoriosa. Em outras partes aqui de Apocalipse, vai falar sobre o sangue dos mártires que estão diante de Deus clamando. Nesse texto, que aqui em Apocalipse, é interessante notar que os mortos estão ali, vivos, diante de Deus. Eles têm identidade, Deus fala com eles, dizendo que eles têm que esperar o tempo do fim, onde todas as coisas serão julgadas, inclusive o sangue deles. Então é muito bonito isso, os mortos continuam vivos para Deus. Deus falou que eles tinham que esperar ainda o julgamento final, e nisso eles se consolaram, eles estão vivos diante de Deus. Deus dos vivos e Deus dos mortos, o governo de Deus é universal. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo teve um efeito universal. E isso é importante a gente entender, né? Ali, a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo numa cruz foi igual a de tantos outros. Centenas de pessoas eram mortas pelo Império Romano, mas a de Cristo foi diferente. Por que foi diferente? Porque é o Filho de Deus, foi uma morte de substituição. Foi uma morte revelada pelos profetas, prometida já a Adão e Eva. Então era esperado, os profetas apontavam para isso. Teria que ser no madeiro, como as profecias apontavam. Poderia, Jesus ter morrido de outra forma, mas não, a profecia dizia que tinha que ser no madeiro, então foi no madeiro, fora dos muros de Jerusalém. É diferente porque era o Filho de Deus, era a ira de Deus sendo satisfeita por causa dos nossos pecados. Nós vemos aqui em Apocalipse, desde o primeiro capítulo até os últimos, é o Evangelho sendo pregado, a resposta da vitória de Cristo, da vitória da igreja. Nós não devemos temer nem mesmo a morte. Há muitas instruções sobre a morte, sobre a vida eterna aqui em Apocalipse. Primeiro aparece no capítulo 1, Cristo ressuscitado, não é? Na sua glória, quando João vê, está lá Cristo com seus olhos como de fogo, cabelo branco, simbolicamente, né? O símbolo de Cristo, da autoridade, os cabelos brancos, a eternidade de Cristo, os olhos como fogo, o seu juízo, seus pés, suas vestes. Então tudo no significado da autoridade de Cristo ressurreto. João cai como morto. Não temas, não temas, eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Então já Apocalipse é isso, é a vitória de Cristo, a vitória sobre a morte. Esse é o significado da Páscoa. O Evangelho é a nova Páscoa. Cristo, a vitória de Cristo, essa é a nova Páscoa. E assim, meus irmãos, a morte atormenta muita gente. Há uma história que diz que uma jovem, ela teve uma crise de pânico séria, muito séria, e assim procuraram ajudá-la e, resumindo, a única coisa que mudou o estado dela foi um estudo que ela fez, instruíram-na, e ela fez um estudo bíblico sobre a morte. Quando ela terminou o estudo, ela estava consolada, ela estava curada. Aquele pânico da morte, aquele desespero, o sentido da vida, na verdade tudo fez sentido quando ela entendeu a morte de Cristo, a ressurreição e a vitória de Cristo sobre a morte. Então aquela menina ficou curada. Ela entendeu que não havia o que temer, que a vida faz sentido, tudo faz sentido na ressurreição de Cristo. E é verdade,
E é verdade, só o Evangelho é o verdadeiro remédio que nós precisamos, que o mundo precisa. Só que o mundo rejeita, né? Sabe quando você quer dar um remédio a uma criança, que sabe que vai fazer bem, e ele, não, eu não quero, é amargo. Mesma forma, o mundo rejeita. A simplicidade do Evangelho, a ressurreição de Cristo, teve uma repercussão universal e o mundo rejeita o Evangelho. Mas esse é o remédio de Deus. A Páscoa, a ressurreição de Cristo, como já tenho dito, nessa manhã. É bom lembrar disso, né? Toda a simbologia da Páscoa do Antigo Testamento, muito importante, a principal festa, aquela noite terrível para os egípcios e gloriosa para o povo de Deus, onde eles saíram apressadamente, saíram com despojos. Deus fez milagre, conduziu a saída daquele povo naquela noite. As pragas do Egito, 10 pragas ali mostrando o juízo de Deus sobre os falsos deuses do Egito. Então os egípcios temem a morte dos primogênitos, dos animais, as 9 pragas, cada uma derrotava os deuses egípcios. Até chegar na última, e foi passada a instrução ali para o povo de Deus que matasse um cordeiro, passasse o sangue nas suas casas, e o Senhor, não é? Quando passasse naquela noite, a casa onde houvesse o sangue, na verdade, ele passaria aquela casa. Isso é Páscoa, a passagem da morte, a libertação também do povo naquela noite. Então, tudo isso era um símbolo. O cordeiro representava Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele de Apocalipse que era digno de abrir os selos. Vejam que é uma só história, o Cordeiro. Em Abraão também, né, aquele Cordeiro lá era apontando para Cristo, os sacrifícios do templo, do tabernáculo. Então a Páscoa é apenas um símbolo para nós hoje, uma sombra da plenitude que é a ressurreição, que é não o sangue de animais, mas o sangue de Cristo, não mais sobre as nossas casas físicas, mas no nosso coração, na nossa vida, na nossa fé. Eu não sei se vocês viram, acho que foi essa semana passada, divulgaram um vídeo, não é, assustador, de uma profecia, dizendo que acho que era 30 de março, ia haver mortes na rua, pessoas iriam ficar desesperadas e ia ser um pânico no Brasil. Eu assisti o vídeo e a gente até teme, diz, meu Deus do céu. Só que se a gente não tiver conhecimento da palavra e discernimento, a gente acredita nessas profecias. E lá o pastor, ele dizia isso: unja as suas casas nessa noite, não saia de casa, pessoas vão cair nos shoppings, nas ruas, onde estiverem. A morte vai, passar sobre o Brasil. Que coisa! Não precisamos mais, irmãos, estar ungindo as nossas casas com sangue ou com óleo. Não! A nossa vitória é pela fé, é na ressurreição, é no sangue de Cristo. Não precisamos mais estar com medo da morte, o que é que vai acontecer nessa noite, um pânico mundial. Não tem problema, se acontecer, Deus está no controle. Como diz Davi no Salmo 3, né, em paz, ou melhor, logo durmo, né, porque o Senhor me faz habitar em segurança, tanto no 3 quanto no 4. Quer dizer, o mundo pode ir mal, mas a gente descansa, a gente confia, não teme a morte, né? Se eu morrer dormindo, vai para o céu do mesmo jeito. Enquanto a gente dorme, o Senhor cuida. Não precisamos mais ter esse medo que o mundo tem, da morte. Vai morrer muita gente. Claro, eu não estou dizendo que a gente não se entristeça, ou que a gente chore, ou que a gente lamente. Cada morte é uma tristeza. Estou falando não só do Covid, mas de qualquer coisa, todas as épocas. Claro que lamentamos, mas devemos sempre olhar para a eternidade. A morte não é o fim. Aquele que morre com Cristo,
ele está seguro, ele vive eternamente. Então, a Páscoa, né, como estava falando, essa saída do Egito, essa libertação, tudo isso apontando para Cristo, que é a nossa nova Páscoa. Aqui ainda em Apocalipse, capítulo 22, verso 3, diz assim: e nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Olha só, mais uma vez o Cordeiro aqui, o Cordeiro Pascal. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Essa é a promessa de Deus. O Cordeiro de Deus que venceu. Um dia todas as nações o louvarão, o adorarão. Valeu a pena o sacrifício de Cristo. O resultado do seu trabalho, as nações o servirão por toda a eternidade, na vida eterna. Lá não haverá mais nenhuma maldição, nem a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido, e Cristo já venceu. Há uma explicação teológica que se chama, algumas doutrinas, elas têm o padrão de já, mas ainda não plenamente. Uma delas é a morte da morte. A morte já foi vencida por Cristo, mas plenamente só no final. A morte terá o fim. A morte, já ia dizer, a morte morrerá. Da mesma forma, Cristo já venceu Satanás, mas é necessário que a cada dia ele seja vencido, até no último dia, quando Cristo retornar, haverá o julgamento final. Aí sim, Satanás receberá sua punição plena, apesar de já ser derrotado. Sua derrota já é certa. Vamos passear um pouco aqui por Apocalipse. Em Apocalipse 1, nós vemos nos versos 9 a 20, vou apenas citar, que Jesus tem a chave da morte. Olha que consolador. A morte está sobre o governo, o domínio de Cristo. Se a gente pensar, não é, nessa lamentável situação que estamos passando na pandemia, apesar de haver certamente irresponsabilidades humanas, dos governantes, de saúde, tudo isso é possível acontecer. Não posso dizer que está acontecendo, mas a gente suspeita, não é? De erros médicos e tudo mais. No entanto, nós devemos lembrar que, biblicamente falando, só morre quem Deus permite. Jesus tem a chave da morte. Ele é soberano. Por mais que os homens briguem, por mais que os homens errem, Deus sabe separar todas as coisas. Sua soberania, a responsabilidade. Obrigado, Júnior. Nós tivemos um probleminha aqui no microfone. Vamos seguir. Jesus, né, ali na cruz, sua maior derrota foi a sua maior vitória. Vamos pensar um pouco sobre essa morte de Jesus, né? Sua maior derrota. Para o mundo foi uma derrota, para as autoridades, para os judeus, né? Que pecado, que pecado. Cristo, o Pai virou as costas para Cristo, por nossa causa, por nosso pecado. Então,
era a maior derrota de Cristo aos olhos humanos, mas na verdade, espiritualmente, era a maior vitória do universo, do cosmos e de toda a criação. A Bíblia mostra que aquele evento ali teve uma intenção divina de resgate, de restauração, de eternidade. Por que sabemos disso? Porque a Bíblia nos diz que foi assim, senão nós não saberíamos, seria uma morte qualquer. Mas foi diferente, porque era o Filho de Deus. Esse texto de Apocalipse 1, né, Cristo ressuscitado, que tem as chaves da morte, esse que está vivo pelos séculos dos séculos, falando da sua eternidade, ele é uma antecipação de Apocalipse 20:14. Lá no finalzinho, o apóstolo João vai dizer: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja como é sério, né? A morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo. É o final da morte. A morte, ela, digamos assim, existe 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, que é a separação de Deus por causa do pecado. Adão e Eva morreram espiritualmente quando pecaram, apesar de permanecerem vivos fisicamente. Mas espiritualmente houve um afastamento de Deus. Deus se afastou deles, eles temeram, eles começaram a pecar, se desentenderem. Entrou o pecado no mundo e entrou a morte. Primeiramente a morte espiritual e depois eles morreriam fisicamente. Essa semana nós tivemos os cultos familiares, né? E lá em casa eu divulguei com a igreja, e lá em casa a gente fez todas as semanas, ou melhor, todos os dias dessa semana. E uma coisa eu tentei fazer, foi pregar o evangelho para meus filhos mais uma vez. E para a Juliana especialmente, né? Que está crescendo. Eu de vez em quando provocava ela no bom sentido, para ela pensar. Eu dizia: Juliana, você está viva ou você está morta? Aí ela: como? Eu estou viva, estou falando da morte espiritual. Mesmo que a gente esteja vivo fisicamente, se a gente não tiver arrependido, se a gente não tiver comunhão com Cristo, a gente está morto espiritualmente. Aí eu fiquei brincando, a semana todinha eu perguntava: Juliana, tu está viva ou tu está morta? Aí explicando para ela entender. O que nos dá vida é o Espírito de Deus. Pela fé nós recebemos a vida de Cristo em nós. Mas nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme a Bíblia nos ensina. Então, existe essa morte espiritual, a separação de Deus, que não é definitiva. Essa morte espiritual não é definitiva, pelo menos por enquanto. Depois do juízo final ela será definitiva para os rebeldes. Mas há uma chance de arrependimento para aqueles que estão mortos espiritualmente virem à vida em Cristo, eles podem receber. Existe ainda a morte física, que essa não precisa muita explicação, não é? O enfraquecimento da carne com doenças ou com acidentes, ou enfim, o envelhecimento final é a morte física por causa do pecado. A Bíblia nos diz que a morte é o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É um salário, significa que é o que nós merecemos, é a morte. É o que Adão e Eva mereciam pela desobediência, é o salário. O que é um salário? É o merecimento do nosso trabalho. A gente trabalhou, no final do mês a gente recebe. Então, a morte é um salário do que o homem merece. E não falha, é um salário que não atrasa um dia. E é justo. Quando a gente começa a entender que era necessária a morte nesse mundo, que Deus é justo quando permitiu a morte, Deus foi traído. O homem desprezou o Criador, merecia mesmo a morte. Algo que é tão lamentável, tão triste, mas na perspectiva divina, era necessário
Eu mesmo imagino esse mundo sem a morte, como seria sem freio. Pecadores como nós somos, o orgulho, enfim, todos os efeitos do pecado, se não houvesse a morte, esse mundo não teria freio, certamente. É um freio de Deus, é a justiça de Deus em cada morte que acontece. Mas não é o fim. Há uma vida eterna, há uma esperança. Todo sofrimento humano um dia será recompensado. Por toda a eternidade teremos a vida eterna em Cristo, oferecida a pecadores, através da aliança feita com o sangue do Filho de Deus, nossa Páscoa. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte. A Bíblia diz que essa deve ser temida. A segunda morte, depois do julgamento final, que é a separação de Deus para sempre, ou melhor, terá Deus presente em sua justiça, em sua ira, né? A separação da misericórdia de Deus. As pessoas rebeldes vão ter Deus, mas vão ter Deus em justiça. A separação da misericórdia, a separação da salvação, a segunda morte. Essa que deve ser temida, para sempre longe de Deus. A morte física, ela de certa forma, ela é passageira, né? Logo os mortos ressuscitarão. Agora a segunda morte não, ela é definitiva. Ela é definitiva. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago. Então, aqueles que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, a saber, a segunda morte. No capítulo 21, também de Apocalipse, estamos dando uma olhadinha aí geral em Apocalipse sobre esse tema, nós vemos aí que haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça, a verdade. Deve ser o nosso desejo. Nós devemos olhar para esse dia, novos céus e nova terra, e desejar isso. Será que nós desejamos esse grande dia, essa eternidade prometida aqui no capítulo 21? Novos céus e nova terra. Eu estava lendo, ou melhor, assistindo um vídeo de Sproul, um dos grandes pregadores já falecido recentemente, norte-americano, reformado, e eu fiquei impressionado com a simples frase dele, né? Ele dizendo que, mais ou menos assim, com minhas palavras, se um dia ele estivesse ferido ou com medo da morte, os irmãos orassem por ele, mas que no dia que ele fosse chamado aos céus, ele estaria se alegrando nas ruas de ouro celestial. E a única preocupação que ele teria lá, se é que teria, era com sua esposa, que ainda estaria no mundo sofrendo. Eu achei interessante isso, sabe? A perspectiva de um servo de Deus, né? De querer estar na eternidade, de querer o céu, de saber que nessa vida realmente, de certa forma, é um sofrimento. Nós devemos querer a eternidade, novos céus, nova terra, onde todas as maldições serão retiradas. Sobre essa terra que nós vivemos hoje aqui, existe uma maldição. Quem colocou foi Deus, só quem tira é Deus. Por causa do pecado entrou a morte, entrou os castigos, entrou o sofrimento, tantas maldições. Até o trabalho, que é uma coisa boa, veio a maldição sobre o trabalho. Até sobre a maternidade veio a maldição. Só Deus um dia vai tirar tudo isso. Os animais sofrem, a terra geme. Nós devemos desejar esse dia, onde não haverá mais nenhuma morte, nenhuma maldição. Novos céus e nova terra. Os animais, eu sempre gosto de falar nisso. Eu fico triste com os animais morrendo. Lá em casa, de vez em quando, alguns passarinhos, essas rolinhas principalmente, elas batem na parede e morrem. Outro dia foi um beija-flor. Acho que é porque é branca assim, a fachada da casa, elas ficam encandeadas.
Tão triste ver um animalzinho morrendo. Mas um dia tudo isso passará, não haverá mais morte. Até os animais morrem por causa da maldição lançada sobre o homem, sobre a terra por causa do homem. E nós devemos desejar o dia que isso vai parar. Tudo isso um dia será freado pelo próprio Criador. E é no tempo certo, não é? Não é agora. Às vezes a gente diz, mas por que Deus não faz isso agora? Esse mundo tem que ser destruído logo. Não, Deus tem um plano. Há vidas que estão sendo salvas. Deus está santificando a sua noiva, a sua igreja. Não é em vão, a terra não, nesse tempo que estamos aqui na terra, não é em vão. Deus está santificando a sua igreja. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Nós devemos nos alegrar com a vida que temos. Ainda que ela não seja eterna, mas é uma vida que Deus nos deu e nós devemos viver de forma plena, alegre. Enquanto estamos aqui na terra é para vivermos como igreja, vivermos para a glória de Deus, trabalharmos para a glória de Deus, nos alegrarmos com as coisas boas que ainda existem. Nós ainda somos imagem e semelhança de Deus, apesar da morte, mas ainda temos a imagem e semelhança de Deus. Há um futuro glorioso. Um dia no céu nós haveremos de ser de fato aquilo que Deus nos fez para sermos. A Bíblia diz isso, um dia nós seremos semelhantes a Jesus. Um dia nós seremos o que Deus quer que a gente seja. A gente está aqui se santificando, né? O final do processo é glorioso. Por isso que Deus não destrói assim hoje, porque Ele está realizando, está santificando a sua noiva. Inclusive no capítulo 21 vai falar a noiva adornada para o esposo, né? A igreja adornada para Cristo. Digamos assim, as bodas do Cordeiro, o casamento, não é? Entre a igreja e Cristo e Deus, não é? A Trindade. Ali Deus casará com o seu povo e para sempre estaremos com Ele. A morte já não existirá. E no verso 22, capítulo 22, melhor dizendo, de Apocalipse, o último capítulo de Apocalipse, nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nós temos ainda alguns minutos de aula. Eu quero pedir aos irmãos para abrirem a Bíblia em outro texto. Vamos sair um pouquinho de Apocalipse em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa herança. Vamos dar uma olhadinha. Verso 3. Os irmãos que estão em casa, abram a Bíblia também. Vou esperar um pouquinho vocês abrirem. É a nossa Páscoa, né? A ressurreição de Cristo. Voltar a falar um pouquinho sobre a Páscoa e a vitória do Senhor sobre a morte. Eu vou ler os versos 3, 4, 13, 17, 21, 23, 24 e 26. Eu vou repetindo à medida que for lendo. Primeiramente o 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vejam como isso é importante, irmãos. Como eu disse, houve centenas de mortes através da crucificação no Império Romano, mas através das Escrituras nós entendemos a revelação de Deus, que é o Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Como sabemos disso? Pelas Escrituras, é o que diz aqui esse verso. Senão seria uma morte qualquer. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui nós temos um testemunho apostólico dado por revelação a Paulo, que viu Cristo na estrada de Damasco ressuscitado, né? Através de uma visão, ele vê Cristo e é repreendido por ele. Cristo defende a sua igreja. As Escrituras diz, não é?
toda a narrativa da ressurreição, que ele apareceu primeiro às mulheres, apareceu a Pedro, apareceu depois a 500 pessoas. Certa vez estavam reunidos numa casa, ainda com medo os discípulos, e ele aparece ali com as portas fechadas: paz seja convosco. Então, há um testemunho das Escrituras sobre a ressurreição de Cristo. Ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Tá? Paulo é muito forte quando diz aí: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Verso 15. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, uma discussão: os mortos vão ressuscitar? Paulo diz que sim, e que o motivo disso é porque Cristo ressuscitou e ele prometeu que todos nós um dia vamos ressuscitar. Os irmãos lembram, lá em Ezequiel, a visão do vale de ossos secos, né? Quando o povo de Deus é comparado a um vale de ossos secos, sequíssimos, mortos. O Espírito de Deus vem sobre aquele vale de ossos secos e eles criam carne, tendões, se levantam e formam um grande exército. A Bíblia fala de ressurreições. O profeta Elias, através do ministério dele, viu pessoas ressuscitar. Cristo ressuscitou mortos aqui no seu ministério terreno. Então, para Deus, isso é algo comum, natural. Os mortos ressuscitarão. Para o juízo final, justos e ímpios ressuscitarão. E aquele corpo mortal, enfraquecido que foi a sepultura, um dia levantará em glória. É algo impossível para nós, mas plenamente viável e possível para Deus. Para Deus não há impossíveis. Se Ele criou todas as coisas do nada, haja luz e houve luz. Da mesma forma, pela palavra do seu poder, toda a ordem da criação será mudada. Eis que entrará o novo, o eterno. Eis que entrará a eternidade e tudo se fará novo. Até mesmo nossos corpos um dia serão novos. Às vezes, por causa do estudo de Apocalipse, tem sido muito bom para mim mesmo, espero que seja para a igreja também, como eu tenho pensado no céu, como eu tenho pensado nessas coisas da eternidade, da vida eterna. Às vezes eu me pego imaginando o céu. Nos últimos domingos aqui na igreja, cada louvor que cantava, parecia que eu estava no céu. Aí eu chegava em casa e dizia: Simone, se eu fosse pentecostal eu ia dizer que tive uma visão, viu? Porque parecia que eu estava no céu. Mas não era uma visão não, era só uma adoração, um pensamento sobre o céu. Mas é bom, irmãos. Mas é bom a gente pensar, imaginar. Cada coisa que eu ia imaginando, eu me alegrava. Eu ficava imaginando umas bobagens, mas era bom para mim. Eu ficava imaginando, por exemplo, minha mãe no céu. Como é que vai ser minha mãe no céu? Aí parecia que eu estava vendo ela lá, se alegrando, do jeito que ela gosta de fazer, né, diante de Deus, adorando, só que de forma plena, perfeita, com um corpo novo. Eis que tudo se fez novo. Eu digo: meu Deus, que coisa linda, parecia que eu estava vendo. Era só um pensamento. Mas é bom a gente lembrar que um dia vai ser assim, tudo se fará novo. Aí eu olho às vezes, né, eu digo: meu Deus, um dia no céu, como é que eu vou ser no céu? Aí ficava imaginando a adoração perfeita no céu, sem adoecer. Nunca mais eu terei esses problemas respiratórios, que é tão ruim. É tão ruim. E é porque é pouco, mas mesmo assim é ruim. A gente, né, uma doença, um negócio que a gente não queria ter.
No céu vai passar. No céu não haverá problema nenhum. Então, haverá ressurreição dos mortos. Verso 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. O 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Presta atenção nesse verso 24, é aquilo que eu falei, né? Cristo já venceu, mas ele vai vencendo cada dia, cada governo da terra. Esse mundo jaz no maligno, mas Cristo vai, o seu domínio vai cada dia chegando em cada coração, em cada reino dos escolhidos, né? Claro que o mundo mesmo, pecador, rebelde, vai de mal a pior. Mas o reino de Deus vai avançando sobre os escolhidos. Até o último escolhido, quando o último escolhido for salvo, quando o último mártir morrer, Deus vai cumprir as suas promessas de restauração plena. Toda potestade vai se dobrando, todo poder humano ou celestial vão se submetendo a Cristo. Aí virá o fim, então virá o fim. Verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Eu vou citar aqui alguns textos, outros não vou me deter muito, que a gente já está caminhando para o final, mas Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus, a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago 1,15 fala que uma vez consumado o pecado gera morte. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Filipenses 3, 20 a 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Eclesiastes 7:1 diz que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Salmo 23:4, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mais mal algum, porque o Senhor está conosco. Irmãos, caminhando já para a conclusão, eu quero só voltar a Apocalipse 11 para fechar e citar aqui, fazer uma citação de Sproul para a gente finalizar. O texto que foi lido em Apocalipse 11, 7 a 12, fala sobre essas duas testemunhas que representam a igreja e que o verso 7 diz que a besta que surge pelejará contra a igreja e as vencerá e a matará. Veja que a autoridade permitida por Deus, Deus dá à besta de ferir a igreja, de até matar a igreja. Nessa época aqui parecerá que a igreja perdeu toda a ação no mundo, mas ela não perdeu, mas ela está enfraquecida. É uma época que certamente acontecerá próximo da volta de Cristo. Antes disso, haverá uma época de que a igreja será muito bem sucedida, né, entre as nações, a pregação do evangelho, mas chegará um tempo também de muito sofrimento, que a igreja morrerá, entre aspas. Muitos se alegrarão, o mundo se alegrará por isso, como quem diz, a igreja que nos perturbava finalmente está morta, mas ela não está, não é o fim da igreja, até que nós temos aí no verso 11, que depois de 3 dias e meio, simbolicamente falando, depois de um período de sofrimento,
um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. Então, isso é a ressurreição da igreja. Também nós podemos lembrar da ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo, né? Que tudo isso é o Espírito de Deus que veio sobre Cristo. É o Espírito de Deus que vem sobre as duas testemunhas. É o Espírito de Deus que fortalece a igreja neste mundo. Nós devemos lembrar que lá na criação, quando Deus sopra o Espírito sobre o barro, ele torna-se alma vivente. Então a vida está no Espírito de Deus. A ressurreição será de modo semelhante. Deus soprará, podemos usar esse termo, sobre o seu povo, e nós ressuscitaremos. E assim, eu quero dizer ainda esse testemunho aqui, essa citação do pregador Sproul. Vamos lá. Sproul, ele chama a atenção sobre a morte de Cristo, especialmente ali em Mateus. Ele diz, primeiramente, ele mostra o impacto universal da morte de Cristo, como eu já disse ainda há pouco. Depois, ele narra no seu estudo sobre a visão de cada um que viu aquele evento. Ele fala sobre as frases de Cristo ali na hora da crucificação, né? Perdoa. Cristo, mesmo nos seus piores sofrimentos, ele ainda perdoa, roga ao Pai que perdoe ali os ímpios, os culpados. Ele lembra de sua mãe para que João cuidasse dela. Veja que impressionante. Cristo, no seu maior sofrimento por nós, ele ainda obedece o Pai. Mesmo debaixo da ira de Deus, ele ainda se submete. Isso é muito bonito, isso é muito importante. O Pai ali disciplinando o Filho em nosso lugar. Mesmo assim, o Filho aceita a punição, sofrendo. Sproul chama a atenção porque Jesus sofria tanto, não era só pelos cravos, só pelos ferimentos que ele tinha, não. Era por nós, era a dor da separação do Pai. Não era uma dor só física ali de estar sofrendo, como alguns narram, né? Uma morte terrível na cruz. O sofrimento de Jesus era muito mais abrangente. E o principal sofrimento das frases ditas por Cristo se percebe é quando ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? É o abandono que Cristo sentiu, o abandono do Pai por causa do nosso pecado. Foi terrível, é o maior sofrimento para Cristo. Ele que sempre teve a comunhão eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, união perfeita, agora na cruz, ele por nossos pecados. Meus irmãos, era um sofrimento universal, todos os nossos pecados estavam ali. E é como se o Pai se afastasse para Cristo, ele ali sente, mesmo assim ele se submete, ele vai até o fim. Entrega em tuas mãos o meu espírito, disse Cristo. As frases ali da cruz. A dimensão do sofrimento de Cristo, às vezes nós não temos noção, nós só sabemos porque a Bíblia diz que foi assim. Ele foi ferido, ele foi moído, transpassados pelas nossas maldições e pecados. E o Sproul cita, eu achei interessante, diferentes maneiras das pessoas que ali viram a crucificação. Ele cita Pilatos. Para Pilatos, tratava-se de um silenciar de um homem. Ele, como autoridade, estava silenciando uma voz, um homem, talvez por causa do Império Romano, para os judeus não ter grandes problemas, então vamos calar essa voz. Para as autoridades judaicas, era uma conveniência que esse homem fosse crucificado. Traria menos problemas para os judeus. O rei dos judeus, né? A acusação ali colocada sobre ele. Para os soldados, um dia de trabalho normal como os outros. Se bem que um deles,
observou no final da crucificação e disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Era um resgate sendo pago, não só uma morte comum, mas era um resgate, era uma substituição por mim e por você. Era também uma satisfação da justiça de Deus sendo feita. Deus é santo, Deus é justo, alguém teria que receber a punição da desobediência da humanidade. E Cristo aceita receber essa punição em nosso lugar. Nós entendemos esse evento somente se olharmos para o Antigo e o Novo Testamento. Nós vamos entender que aquele evento foi diferente, aquela morte foi diferente de todas as outras. E assim concluímos. A morte não é o fim, a morte foi vencida. Não precisamos mais temer. Devemos olhar para a ressurreição. Nós, se temos Cristo, nós já morremos com Ele. A vida que temos aqui agora é para Ele. Devemos viver nele. E isso é tão importante, a gente lembrar que a gente morreu com Ele, mas também quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. A morte entrou por um homem, por Adão, e a vida entrou por um homem, Deus homem, Cristo Jesus. Nele nós estamos vivos, espiritualmente, e teremos a vida eterna no seu reino. Por isso nós podemos celebrar a Páscoa com intensidade de fé, de confiança nas promessas do Senhor. Vou fazer uma oração, depois vamos cantar um cântico. Senhor Deus, toda a Tua palavra é consoladora. A morte não é o fim. Cristo já ressuscitou. Enche o nosso coração dessa esperança, dessa certeza. Só o Espírito de Deus pode nos dar essa convicção, essa clareza, esse descanso. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor, para que cada dia essas promessas sejam claras, sejam certas, sejam fortalecedoras para cada um de nós. Abençoa-nos, todos nós, aplica a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.